Você sabia que uma simples fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, pode mudar completamente a sua vida? Hoje vamos conversar sobre o poder transformador da fé em Deus e como ela pode trazer propósito, paz e força em meio às adversidades. Vamos explorar o que a Bíblia nos diz sobre confiar nele, testemunhar milagres no nosso dia a dia e viver com a certeza de que Deus está no controle de tudo. Ter fé em Deus não é apenas sobre acreditar que Ele existe. É sobre entregar nossos planos, nossos sonhos e até nossos medos a Ele, confiando no seu propósito para nossas vidas. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é onde ela está colocada. Como Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. A profunda revelação na oração de Jesus. Vamos começar entendendo o que é fé em Deus. A fé vai além de simplesmente acreditar na existência de Deus. É confiar profundamente em seu plano, mesmo quando não entendemos tudo claramente. A fé é a certeza do que esperamos e a convicção do que não vemos, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa confiança nos dá paz e esperança, mesmo em meio às adversidades. A paz na adversidade é um dos maiores presentes que a fé em Deus pode nos dar. Quando enfrentamos dificuldades, a fé nos ajuda a manter a calma e a esperança, sabendo que Deus está no controle. Muitas pessoas compartilham testemunhos de como a fé as ajudou a superar desafios como doenças, crises financeiras e problemas familiares. Esses testemunhos são uma prova viva do poder transformador da fé. A fé também nos fortalece espiritualmente. Ela nos dá força para lutar, buscar soluções e enxergar propósito nas dificuldades. Quando confiamos em Deus, soltamos o controle e descansamos na certeza de que Ele está no comando. Essa entrega e confiança são fundamentais para viver uma vida plena e satisfatória. Mas a fé não é passiva. Ela nos motiva a agir e buscar cumprir os propósitos divinos para nossas vidas. A fé ativa nos leva a ser praticantes da palavra de Deus, como nos lembra Santiago, capítulo 1, versículo 22. Não basta apenas ouvir a palavra, precisamos colocá-la em prática em nosso dia a dia. Cultivar a fé é um processo contínuo. Práticas diárias como oração, estudo da Bíblia e convivência com outros fiéis são essenciais para fortalecer nossa fé. A oração nos conecta diretamente com Deus, permitindo-nos expressar nossos medos, dúvidas e agradecimentos. O estudo da Bíblia nos dá uma compreensão mais profunda da vontade de Deus e nos guia em nossas decisões diárias. Momentos de dúvida são naturais na jornada da fé. Todos nós enfrentamos situações que testam nossa confiança em Deus. No entanto, é nesses momentos que precisamos fortalecer nossa fé, lembrando-nos das promessas de Deus e buscando sua presença. A dúvida pode ser uma oportunidade para crescer espiritualmente e aprofundar nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus tem um poder transformador. Ela ilumina nosso caminho, nos guia e transforma nosso interior. Ouvir e praticar a palavra de Deus traz mudanças profundas em nossa forma de pensar e agir. A fé nos dá força para enfrentar desafios e encontrar propósito nas adversidades. Mesmo quando as respostas não vêm imediatamente, podemos confiar no plano de Deus. Ele está agindo em seu tempo perfeito e nossa fé nos ajuda a esperar com paciência e esperança. A fé ativa nos lembra de sermos praticantes da palavra, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Buscar a Deus ativamente fortalece nossa conexão com Ele e aumenta nossa fé. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, Ele nos recompensa com sua presença e direção. A fé afeta positivamente nossas decisões diárias, nos ajudando a viver de maneira que glorifique a Deus. A fé não é apenas um sentimento,
É um estilo de vida que transforma radicalmente nossa existência. Efésios, capítulo 2, versículo 8, destaca que somos salvos pela graça por meio da fé, um dom gratuito de Deus. Essa graça nos liberta da necessidade de perfeição e nos permite viver em paz. Aceitar o amor incondicional de Deus é um dos maiores benefícios da fé. Mesmo em nossos erros, podemos confiar que Deus nos ama e nos perdoa. A graça de Deus nos permite recomeçar sempre que falhamos, oferecendo-nos uma nova oportunidade de viver de acordo com seus propósitos. Confiar em Cristo e crer que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou nos dá uma nova vida. Essa confiança nos permite entregar totalmente nossas vidas a Deus, mesmo sem saber o que está por vir. A fé nos dá a certeza de que Deus está no controle e que tudo coopera para o nosso bem. Estar cercado de pessoas de fé inspira e fortalece nossa própria jornada. A comunidade de fé nos oferece apoio, encorajamento e exemplos de como viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Testemunhos inspiradores de como Deus agiu na vida de outros aumentam nossa confiança nele. A paciência é uma virtude essencial na jornada da fé. Confiar no tempo de Deus nos ensina a esperar com esperança e perseverança. Sabemos que Deus está agindo em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A fé nos dá a força para continuar confiando e esperando no Senhor. Viver pela fé agrada a Deus, transforma vidas e nos dá propósito e paz. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está sempre conosco, guiando-nos e sustentando-nos em todas as circunstâncias. A fé em Deus é a chave para uma vida plena e satisfatória, cheia de propósito e esperança. E 2. A pluralidade divina em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, a criação começa, mas já revela algo muito especial sobre Deus. A palavra usada no original hebraico para Deus é Elohim, que é plural. Isso indica que havia uma multiplicidade de unidade antes de qualquer coisa existir. A pluralidade do nós é mais explicitamente abordada quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Jesus também está presente nesse momento como Criador. O apóstolo João confirma isso em seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ele também diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Jesus é retratado como a palavra divina ativa na formação do universo. Esse contexto confirma o elo entre a preexistência de Jesus e o Pai, estabelecendo que ele não foi criado, mas é coeterno e compartilha da mesma glória. Desde o início, a Bíblia nos mostra que Deus é uma comunidade de amor e unidade perfeita, refletida na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pluralidade de Deus é um mistério que nos convida a uma adoração mais profunda. Não é algo que podemos compreender completamente com nossa mente finita, mas é uma verdade que nos leva a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Quando entendemos que Jesus participou da criação, nossa visão de sua divindade e poder se expande. Além disso, a criação do homem à imagem de Deus nos mostra que fomos criados para refletir essa unidade e amor divinos. Somos chamados a viver em comunhão com Deus e uns com os outros, espelhando a relação perfeita que existe na Trindade. A palavra Elohim é uma pista linguística que aponta para a complexidade da natureza divina. Mesmo na antiga tradição judaica, havia um reconhecimento de que Deus era mais do que uma entidade singular. A revelação completa dessa pluralidade veio com o Novo Testamento, onde a doutrina da Trindade foi mais plenamente exposta.
Jesus, o Filho e o Espírito Santo são revelados como coeternos e coiguais com o Pai. Essa compreensão da pluralidade divina também nos ajuda a entender melhor a missão de Jesus. Ele não veio apenas como um profeta ou mestre, mas como Deus encarnado. Ele veio para revelar o coração do Pai e para nos reconciliar com Deus através de seu sacrifício na cruz. Isso nos mostra a profundidade do amor de Deus por nós e a seriedade com que Ele trata nosso pecado e nossa redenção. A criação do homem à imagem de Deus também tem implicações profundas para nossa identidade e propósito. Fomos criados para refletir a glória de Deus e para viver em relacionamento com Ele. Isso nos dá dignidade e valor, independentemente de nossas circunstâncias ou realizações. Nossa verdadeira identidade é encontrada em nosso relacionamento com Deus e em nossa conformidade com sua imagem. Além disso, a pluralidade divina nos chama a viver em comunidade. Assim como Deus é uma comunidade de amor e unidade, somos chamados a viver em comunhão com outros crentes. A Igreja é o corpo de Cristo, e cada um de nós tem um papel único e importante a desempenhar. Quando vivemos em unidade e amor, refletimos a natureza de Deus ao mundo. Em resumo, a pluralidade divina revelada em Gênesis nos convida a uma adoração mais profunda, a uma compreensão mais rica da missão de Jesus e a uma vida de comunhão com Deus e com os outros. Isso nos desafia a viver de acordo com nossa verdadeira identidade e propósito, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. 3. A majestade do Cristo no Apocalipse. O ponto culminante da revelação de Jesus está registrado em Apocalipse capítulo 1. Aqui vemos as características glorificadas do Cristo ressuscitado e exaltado. João descreve sua aparência de forma extraordinária. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés, semelhantes ao bronze. Apocalipse capítulo 1, versículos 14 e 15. Jesus também declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Um título reservado a Deus, deixando claro sua total divindade. Isso contrasta com a figura humilde que vemos nos evangelhos. Ele revela sua posição como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Além disso, nos capítulos finais de Apocalipse, Jesus é retratado não apenas como um Salvador, mas como aquele que tem as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele não é apenas o Criador, mas também o Senhor da eternidade. A visão de João no Apocalipse nos mostra um Jesus glorificado, cheio de poder e majestade. Ele é descrito com uma voz como o som de muitas águas, simbolizando autoridade e majestade. Seus olhos, como chama de fogo, indicam sua capacidade de ver todas as coisas, sua justiça e santidade. Os pés, como bronze polido, representam força e estabilidade. Além disso, a visão de Jesus segurando as 7 estrelas em sua mão direita e andando entre os 7 candelabros nos mostra que ele está no meio da igreja, cuidando e guiando seu povo. As 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas e os candelabros representam as próprias igrejas. Isso nos lembra que Jesus está presente em nossas vidas e em nossas comunidades de fé, exercendo sua autoridade e cuidado. A majestade de Jesus no Apocalipse nos inspira a viver com reverência e temor a Deus. Saber que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, nos dá segurança de que Ele tem o controle de toda a história e de nossas vidas. Ele é digno de toda adoração e louvor, e seu retorno em glória é nossa esperança e motivação para perseverar na fé. A descrição de Jesus no Apocalipse também inclui outros detalhes impressionantes. Ele é descrito como tendo uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca, simbolizando o poder de sua palavra e seu julgamento justo.
Seu rosto brilha como o sol em todo o seu esplendor, refletindo sua glória divina. João, ao ver essa visão, cai como morto aos pés de Jesus, mas Jesus coloca sua mão direita sobre ele e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Este gesto de Jesus mostra tanto sua majestade quanto sua compaixão. Ele é o Senhor exaltado, mas também o Salvador amoroso, que conforta e encoraja os seus. A visão de Jesus no Apocalipse é uma revelação poderosa de sua divindade e autoridade. Ela nos lembra que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas e que seu retorno em glória é certo. Isso nos chama a viver com um senso de urgência e propósito, sabendo que nossas vidas têm significado eterno. Além disso, a majestade de Jesus no Apocalipse nos dá esperança em meio às dificuldades e desafios da vida. Sabemos que Ele venceu a morte e o Hades, e que Ele tem o poder de nos sustentar e nos levar à vitória. Sua ressurreição e exaltação nos garantem que nossa fé não é em vão e que temos uma herança eterna com Ele. A visão de Jesus no Apocalipse também nos desafia a viver de maneira digna do Evangelho. Sabemos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e isso deve impactar a maneira como vivemos diariamente. Somos chamados a refletir sua glória em nossas vidas, a viver em santidade e a proclamar sua mensagem de salvação ao mundo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, Jesus é descrito como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta descrição enfatiza sua autoridade suprema sobre todos os governantes e poderes da terra. Ele é o soberano absoluto e todos os reinos deste mundo estão sob sua jurisdição. Isso nos dá confiança de que, independentemente das circunstâncias, Jesus está no controle e sua vontade será cumprida. A visão de Jesus no Apocalipse também inclui uma imagem poderosa de Jesus montado em um cavalo branco, com um manto tingido de sangue e um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Apocalipse capítulo 19, versículo 12, 13. Essa imagem simboliza sua vitória final sobre o mal e seu papel como juiz justo. O manto tingido de sangue pode representar seu sacrifício na cruz, bem como a justiça que ele trará ao mundo. A espada afiada que sai de sua boca representa o poder de sua palavra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é descrita como viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Isso nos lembra que a palavra de Jesus tem o poder de julgar e transformar. Sua palavra é a verdade absoluta, e ela prevalecerá sobre toda mentira e injustiça. Além disso, a visão de Jesus com olhos como chama de fogo nos lembra de sua onisciência. Ele vê tudo, conhece tudo e nada está oculto aos seus olhos. Isso nos chama a viver com integridade e transparência, sabendo que estamos sempre sob o olhar atento de Jesus. Ele é o juiz justo que recompensará cada um de acordo com suas obras. A visão de Jesus no Apocalipse também inclui a imagem de seus pés como bronze polido, simbolizando sua pureza e firmeza. Ele é inabalável e imutável, e sua justiça é perfeita. Isso nos dá confiança de que Jesus é um fundamento seguro sobre o qual podemos construir nossas vidas. Ele é a rocha que nunca se abala, e podemos confiar plenamente nele. Em resumo, a majestade de Jesus no Apocalipse nos revela sua divindade, autoridade e poder. Ela nos inspira a viver com reverência e esperança, sabendo que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Que essas 4 reflexões práticas para hoje. Depois de tudo isso, o que essas verdades significam para nós? Jesus nos convida a participar de sua glória ao conhecê-lo. Assim como ele foi obediente ao Pai, somos chamados a glorificar a Deus com nossas vidas. Filipenses capítulo 2 ressalta que Jesus esvaziou-se a si mesmo para nos salvar.
Isso nos inspira a uma vida de humildade, gratidão e adoração. A obediência de Jesus ao Pai é um exemplo para nós. Ele nos mostra que a verdadeira glória está em servir e obedecer a Deus. Quando seguimos o exemplo de Jesus, encontramos propósito e significado em nossas vidas. Somos chamados a viver de maneira digna do Evangelho, refletindo a glória de Deus em nossas ações e atitudes. Além disso, a oração de Jesus em João capítulo 17 nos lembra que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Isso nos chama a um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Não se trata apenas de saber sobre Deus, mas de conhecê-lo intimamente, experimentar seu amor e viver em sua presença. A visão de Jesus no Apocalipse nos desafia a viver com uma perspectiva eterna. Sabemos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e isso deve impactar a maneira como vivemos diariamente. Somos chamados a viver com esperança, sabendo que Jesus voltará em glória e estabelecerá seu reino eterno. Por fim, somos chamados a compartilhar essa mensagem com os outros. Jesus orou não apenas por seus discípulos, mas por todos aqueles que creriam nele através da mensagem deles. Isso inclui nós e aqueles a quem somos chamados a alcançar. Devemos viver como luz no mundo, refletindo a glória de Jesus e compartilhando o Evangelho com aqueles ao nosso redor. A vida de Jesus nos ensina a importância de viver em comunhão com Deus e com os outros. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade e paz vem de um relacionamento íntimo com Deus. Quando buscamos a Deus de todo o coração, encontramos a verdadeira satisfação e propósito em nossas vidas. Além disso, a vida de Jesus nos ensina a importância da humildade e do serviço. Ele, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso nos desafia a viver de maneira humilde, colocando os outros antes de nós mesmos e servindo com amor e compaixão. A visão de Jesus no Apocalipse também nos chama a viver com um senso de urgência. Sabemos que Ele voltará em glória, e isso deve nos motivar a viver de maneira que o agrade. Devemos estar preparados para seu retorno, vivendo em santidade e obediência à sua palavra. A mensagem de Jesus nos dá esperança em meio às dificuldades da vida. Sabemos que Ele venceu a morte e o Hades e que Ele tem o poder de nos sustentar e nos levar à vitória. Sua ressurreição e exaltação nos garantem que nossa fé não é em vão e que temos uma herança eterna com Ele. Além disso, a mensagem de Jesus nos chama a viver de maneira digna do Evangelho. Sabemos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e isso deve impactar a maneira como vivemos diariamente. Somos chamados a refletir sua glória em nossas vidas, a viver em santidade e a proclamar sua mensagem de salvação ao mundo. A fé em Deus não é apenas um sentimento, mas um estilo de vida que transforma radicalmente nossa existência. Efésios capítulo 2, versículo 8, destaca que somos salvos pela graça por meio da fé, um dom gratuito de Deus. Essa graça nos liberta da necessidade de perfeição e nos permite viver em paz. Aceitar o amor incondicional de Deus é um dos maiores benefícios da fé. Mesmo em nossos erros, podemos confiar que Deus nos ama e nos perdoa. A graça de Deus nos permite recomeçar sempre que falhamos, oferecendo-nos uma nova oportunidade de viver de acordo com seus propósitos. Confiar em Cristo e crer que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou nos dá uma nova vida. Essa confiança nos permite entregar totalmente nossas vidas a Deus, mesmo sem saber o que está por vir. A fé nos dá a certeza de que Deus está no controle e que tudo coopera para o nosso bem. Estar cercado de pessoas de fé inspira e fortalece nossa própria jornada. A comunidade de fé nos oferece apoio, encorajamento e exemplos de como viver de acordo com os ensinamentos de Cristo.
Testemunhos inspiradores de como Deus agiu na vida de outros aumentam nossa confiança nele. A paciência é uma virtude essencial na jornada da fé. Confiar no tempo de Deus nos ensina a esperar com esperança e perseverança. Sabemos que Deus está agindo em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A fé nos dá a força para continuar confiando e esperando no Senhor. Viver pela fé agrada a Deus, transforma vidas e nos dá propósito e paz. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está sempre conosco, guiando-nos e sustentando-nos em todas as circunstâncias. A fé em Deus é a chave para uma vida plena e satisfatória, cheia de propósito e esperança. Hoje, exploramos a identidade divina de Jesus antes da criação do mundo. Vimos como ele revelou sua glória na oração em João, capítulo 17, como a pluralidade de Deus é apresentada em Gênesis e como sua majestade é retratada no Apocalipse. Essas verdades nos convidam a uma vida de adoração, obediência e esperança. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno, poderoso e digno de toda adoração. Que essas revelações nos inspirem a viver de maneira que glorifique a Deus e a compartilhar essa mensagem com o mundo. Quando compreendemos a profundidade do amor e da missão de Jesus, somos transformados e motivados a viver de acordo com seus ensinamentos. Se esta mensagem foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida com paz e alegria. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.